Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu vou trazer para vocês o projeto de uma casa de 2 pisos. Na verdade são 2 casas, uma sobre a outra. A Marlene mora em Recife, Pernambuco. Ela acompanha os vídeos do canal e me contratou para fazer um projeto à distância para ela na cidade de Olinda, próxima a Recife. O terreno que a Marlene dispõe lá tem 6 metros de largura por 14 de comprimento e ela gostaria de fazer 2 casas nesse terreno. Então no início ela inclusive pensou em fazer 2 casas geminadas e eu sugeri para ela que a gente aproveitasse toda a largura do terreno para uma casa e fizesse uma casa sobre a outra, fizesse um sobrado com as casas independentes uma da outra. Outra necessidade da Marlene era que na parte da frente do terreno ela pudesse acomodar 2 carros de tamanho de um carro popular. Não havia necessidade de fazer uma garagem fechada para esses carros, mas que eles ficassem dentro do pátio dela. E uma outra exigência também é que ela não gosta de ventilação mecânica nos banheiros. Então ela pediu que os banheiros, inclusive, tivessem ventilação e iluminação natural. E para isso foi criado um posto de luz para iluminar e ventilar esses banheiros. Me acompanha aí no projeto que eu vou explicar tudo direitinho como é que eu fiz. Então ficou assim a casa da Marlene. Aqui na frente tem lugar para 2 carros, coloquei só um para não atrapalhar a nossa visão aqui. Embaixo vai morar a mãe dela e em cima será a casa dela. São casas totalmente independentes. Aqui é a escada para subir para a casa da Marlene, lá em cima. E aqui tem alguns degraus para subir para a casa da mãe dela. Essa casa foi feita 90 centímetros acima do nível da rua, da calçada. Me disse a Marlene que é um lugar que tem problema de umidade e que alguns vizinhos estão subindo os terrenos. Então, ao invés de subir todo o terreno, eu procurei fazer uma pequena rampa aqui para colocar os carros e fiz 1, 2, 3 degraus lá para entrar na casa. O total daquele piso lá para a calçada ficou 90 centímetros. Então pode chover à vontade, pode ficar molhada a rua à vontade, que não vai entrar água na casa da mãe da Marlene. Então aqui na fachada eu escolhi tijolo à vista nesse pedaço aqui e no muro. Coloquei uma boneca de concreto aqui em volta das janelas. E um detalhe em concreto também que vem aqui e desce para que tivesse um teto aqui nessa área. A pessoa chega aqui num dia de chuva, sobe essa escada rapidinho e na hora que vai deschavear a porta e tal para não ficar se molhando, então tem uma proteção lá em cima na área. E esse piso da área serve da mesma forma para a parte de baixo. Enquanto estiver ali deschaveando a porta e tal, fica um telhadinho, uma proteção, ficou uma área coberta aqui na hora que chega na casa. Essas são as janelas da sala, a porta de entrada e uma janela de cada lado. E aqui é a janela do quarto, de um dos quartos, porque são casas que têm 2 quartos, sendo que um deles suíte. Vou mostrar para vocês aqui como ficou o restante das fachadas aqui do lado de fora da casa, depois a gente entra. Essa fachada lateral aqui, eu coloquei as janelas dos banheiros, porque eu comentei com vocês que eu criei esse poço de luz aqui para iluminar os 2 banheiros. O banheiro dos fundos, que é o banheiro da suíte, e aqui os banheiros que ficam para frente, o de cima e o de baixo, que é o banheiro geral da casa. E aqui nos fundos tem o pátio, a janela da cozinha e da área de serviço, na parte de cima, e embaixo uma janela com uma porta, porque tem acesso a um pequeno pátio que ficou aqui. E aqui no fundo, a janela do quarto, na verdade da suíte. Por que eu virei essa suíte aqui para o fundo? Porque eu priorizei a orientação solar. Essa fachada aqui recebe a melhor orientação solar para dormitório, e que seria leste e norte. Lá na frente não é tão boa quanto aqui atrás, então privilegiei essa orientação para colocar a suíte. Aqui eu coloquei os secadores de roupa, porque vai ser um local onde vai bater sol e vai ser bom para secar a roupa.
E lá embaixo no pátio, as roupas para secar lá do andar de baixo, que podem ser colocadas nesse muro ou nesse aqui também. Isso aí fica a critério do pessoal. Também pode ser colocado aqui nesse pátio botijão de gás e subir tubulado, tanto para o apartamento de cima quanto para a casa de baixo. Esses muros laterais são encostados em construções vizinhas, tanto esse quanto esse aqui. Por isso foi recuado aqui para fazer esse poço de luz, porque se o vizinho quiser construir uma casa encostada aqui ou um prédio, não vai tirar esse poço de iluminação e ventilação aqui desses banheiros. Então vamos ao interior da casa. Então essa casa de baixo, por exemplo, da mãe da Marlene, ela tem uma necessidade para o segundo quarto, a Marlene tem outra necessidade para o segundo quarto. Vou mostrar para vocês as opções que a gente tem para fazer aqui com o mesmo projeto. Deixar o seu curtir aí embaixo, porque ajuda no desenvolvimento do canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva, porque todos os finais de semana eu tenho vídeos novos por aqui. Então, essa aqui é a fachada. Vamos entrar na casa da mãe da Marlene. Eu vou mostrar para vocês a planta baixa, visto de cima, para a gente ter uma ideia geral, depois a gente vai percorrendo cada ambiente. A gente entra aqui nessa porta e temos a sala de estar com TV, depois temos a sala de jantar, a cozinha e o pátiozinho lá nos fundos. Aqui nós temos o quarto da frente, um banheiro geral que atende esse quarto e o restante da casa, a porta que vai para a suíte, um quarto de casal com banheiro privativo. Vamos então em cada peça para entender como é que foi feito isso. Então aqui a gente entra na porta da casa, temos um ambiente de estar, uma mesinha de apoio, um abajur, um sofá e uma poltroninha. O tapete delimita essa sala de estar. Do lado de cá foi colocado um rack para TV e 2 puffs para auxiliar na hora que chega alguém, uma visita, para aumentar a opção de locais para sentar. Eu acho importante frisar aqui que a escolha da colocação das portas e janelas numa casa tem a ver, por isso que eu digo assim que o projeto é todo integrado. Às vezes a pessoa chega com a casa pronta e diz, dá um tapa nessa fachada. Ok, a gente consegue até dar um tapa, mas o projeto é pensado junto com o interior. Então por que eu não coloquei essa porta no meio e uma janela igual para cada lado? Porque eu ia matar esse espaço aqui da poltrona. Eu não ia conseguir ter poltrona nem de um lado, nem de outro. Eu ia ter só o sofá com a TV na frente se a porta fosse no meio. E por que eu não coloquei essa porta lá no cantinho? Porque daí eu mataria essa possibilidade de colocar esse rack aqui. Porque daí a porta abre, eu tenho que deixar espaço para circulação. E aí eu fico com um espaço maior do lado de cá, mas fico sem possibilidade de colocar o rack do lado de lá. Então essa porta foi colocada, deixei o espaço para o rack e depois iniciei a porta. E aí, como sobrou aquele espaço lá, aproveitei para abrir uma janela. E do lado de cá, então, passo o rack, começa a porta e logo que termina a porta, se aproveita para colocar uma janela o maior tamanho possível para que possa iluminar essa sala toda. Então, continuando por aqui, a mãe da Marlene tem essa mesa de jantar para 6 lugares que precisava ser acomodada aqui, nesse espaço aqui entre a sala de estar e a cozinha. Logo em seguida vem a cozinha em conceito aberto. Preferi fazer dessa forma porque a pessoa está aqui cozinhando ou lavando uma louça ou fazendo alguma atividade culinária e consegue conversar com as pessoas que estão aqui na mesa, consegue interagir com quem está aqui no sofá vendo TV, fica um ambiente mais integrado para o convívio da família. Aqui na cozinha, a dona dessa casa pediu para instalar um fogão que ela já possui de 6 bocas. E aí, não é o caso aqui, mas muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas cabe um fogão de 6 bocas? Cabe, a gente ajusta e arruma um espaço para colocar. Só que a pia vai ter que ser um pouco menor, o tampo da pia. Então são escolhas que as pessoas fazem, cada um faz a sua, de acordo com as suas necessidades, para a sua casa. Aqui essa porta vai para o pátio e do lado de cá eu coloquei então o refrigerador, um tanque e a máquina de lavar roupa. Eu vou mostrar para vocês nesse projeto aqui, o tanque ficou aqui e a máquina de lavar roupa lá, para vocês verem que tem possibilidade de fazer.
Mas no andar de cima eu já fiz diferente, coloquei o tanque naquele cantinho e a máquina de lavar roupa aqui ao lado da geladeira. Isso é uma questão de opção de quem vai morar na casa. Eu poderia ter colocado esse tanque, essa máquina lado a lado e essa parede vir reta aqui. Posso fazer isso também. Só que a cozinha fica um pouquinho menor. Então vamos voltar aqui para o meio da sala e vamos entrar então na parte íntima da casa. Aqui eu fiz uma abertura, não achei necessário colocar porta, só fiz uma abertura que vai para o corredorzinho íntimo dessa casa. Ali eu tenho uma porta que vai para o banheiro, outra que vai para o quarto da frente e outra que vai para a suíte. Vou mostrar em planta baixa para vocês verem como fica. Aqui o acesso ao quarto da frente entra por essa porta. Para essa moradora aqui havia necessidade de colocar uma cama de casal, acho que provavelmente seja um quarto de visitas. Ela tem uma cômoda, ela não tem guarda-roupa nesse quarto e uma mesinha de computador, então acomodei dessa forma. Aqui vem para o banheiro geral da casa, que serve a esse quarto e serve também quem estiver aqui na sala, e a porta da suíte. Quando a gente entra aqui, a gente tem o banheiro de dentro da suíte, aqui um guarda-roupa de 6 portas e a cama de casal com o criado mudo. Coloquei o criado só de um lado e do lado de cá atrapalha para abrir a porta desse quarto. E aqui, como eu disse para vocês, eu poderia ter trazido essa parede aqui do quarto aqui para cá. Então essa parede viria reta aqui, ficaria um quarto maior, mas como é um apartamento pequeno, e o quarto eu já tinha disposto tudo o que é necessário, tudo que ela tem de mobiliário. Nessa parede, inclusive, eu posso colocar aqui uma TV ao lado da janela. Então eu optei por trazer essa parede mais para cá, já que tinha encerrado todas as necessidades do quarto, e transformar a cozinha num espaço um pouquinho maior. Agora vamos ver o andar de cima, que embora seja a mesma disposição de ambientes, é exatamente igual às paredes lá em cima, eu dispus de uma maneira diferente com as necessidades mobiliárias do outro morador, no caso da Marlene. Bom, então voltando aqui para frente, para entrar na casa da Marlene em cima, é uma entrada totalmente independente da casa de baixo. Então vamos subindo por essa escada aqui e chegamos lá em cima. Entrando aqui então, a gente tem o sofá. A mesa de jantar da Marlene é um pouco menor, ela é para 4 lugares. Eu coloquei um espelho aqui em cima, mas deixa eu mostrar de cima que eu acho que fica melhor. Então, da mesma forma que na casa de baixo, a gente entra aqui pela porta, mesma coisa, sofá, poltrona, o rack, o tapetinho fazendo a delimitação do espaço. Só que aqui começam as mudanças. A Marlene tem móveis menores. Então, a mesa dela de jantar é para 4 lugares, podendo colocar uma cadeira aqui na ponta ou até girar essa mesa numa eventualidade, colocar uma cadeira em cada ponta e fazer uma mesa de 6 lugares. Porém, o comprimento da mesa é menor, então deu para colocar essa mesa dessa forma, diagonal. Coloquei um espelho aqui atrás dessa mesa, nessa parede, para ajudar a dar uma sensação de amplitude nesse espaço. Aqui na cozinha, por exemplo, ela tem um fogão menor também. O fogão dela é um fogão de 4 bocas. Então eu consigo colocar um tampo de pia maior. E como a mesa de jantar também ocupa menos espaço, eu consegui encaixar uma bancada com banquetas ali, para fazer refeições rápidas. E o que eu quero mostrar com isso? E aí não vai nenhuma crítica à casa de baixo e às necessidades da moradora de baixo. Apenas o seguinte, quando a gente tem um espaço pequeno, eu coloquei isso lá no vídeo das dicas para apartamentos pequenos, vou deixar o link aí para quem ainda não assistiu aquele vídeo. Os móveis, sendo menores, eles são mais proporcionais ao tamanho do espaço e a gente consegue fazer um melhor aproveitamento. Então vocês vejam que é o mesmo tamanho do apartamento de baixo, são 51 metros quadrados, e aqui eu consigo colocar uma mesa de jantar, consigo colocar, além do fogão, um tampo maior para trabalho aqui na pia da cozinha e ainda consigo fazer um balcãozinho divisório com 2 banquetinhas para pequenas refeições rápidas, talvez até o café da manhã, alguma coisa assim.
Do lado de cá é a mesma disposição, porém, como eu tinha dito para vocês, eu coloquei o tanque no canto e a máquina aqui ao lado da geladeira. A gente consegue aproveitar em cima daquele tampo do tanque. Coloquei um tanque embutido aqui de inox, mas pode ser um tanque normal, porque eu prefiro assim, com tampo de granito, e daí eu consigo fazer portas embaixo para guardar coisas. E aqui também acabei fazendo portas em cima para produtos de limpeza. E aí é aquela questão que eu falei para vocês, se a gente trouxesse essa parede reta aqui, eu poderia colocar esse tanque aqui ao lado da máquina e esse balcão seria a continuação desse. Também é uma outra alternativa. Só que achei que não tinha necessidade do quarto ser maior, então preferi deixar um pouquinho maior esse espaço aqui da cozinha. Aqui é a mesma coisa que o outro apartamento, a TV, tudo como na sala de baixo. Aqui coloquei um pouco mais de quadros e prateleiras para ver outras coisas que também pode se fazer, mesmo tendo a mesma disposição de móvel. Embora os quartos sejam do mesmo tamanho, aqui a Marlene precisava colocar 2 camas de solteiro com uma cômoda e um rack para TV. Ela também não tem necessidade de guarda-roupa nesse quarto, mas se tivesse também caberia, poderia ser colocado. Aqui o banheiro geral e ao lado o banheiro da suíte. Como eu coloquei as instalações próximas entre si, isso aqui me barateia um pouco o custo da construção. E em cima desses banheiros eu coloquei as caixas d'água. Fiz um volume, lá na fachada dá para ver. O quarto de casal é exatamente o mesmo do outro, a suíte, enfim. Como vocês podem ver, são as mesmas peças de baixo, o mesmo tamanho, só que com móveis um pouco diferentes. Então esse foi o projeto da casa da Marlene. Eu espero que vocês tenham gostado. A Marlene gostou bastante. E eu tô curiosa para ver quando ela for construir, para mandar fotos para nós, quem sabe eu posso mostrar aqui para vocês também. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Uma ótima semana, um grande beijo. Tchau!